Bom dia, amantes da simulação. Aqui quem fala é Felipe e o Krenak, aquecendo seu coração. Esse episódio, mano, a gente vai falar sobre um assunto muito importante para quem quer refazer uma floresta, para quem quer construir uma floresta, para poder viver dentro dessa floresta e cultivar seu alimento e poder ter uma renda, mano. A gente chama isso de agrofloresta ou em busca da sintropia, uma agricultura sintrópica. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo arrogar de amor. Então, meus amigos, para quem não sabe, eu sou Felipe. E eu viajei à América do Sul com meu cachorro chamado Krenak. Ele não tá aqui agora, tá quase chegando aí. E agora a gente tem uma companheira aqui também chamada Marie, que é uma outra cadela que faz companhia pra gente. Tá morando nós três num sítio que é dos meus pais. É um sítio de passeio que eu pretendo transformar numa agrofloresta, mano. Nesse exato momento eu começo a gravar um vídeo pra vocês falando sobre os 3 pilares para se montar uma floresta, mano, para se fazer uma agrofloresta ou para se buscar uma sintropia. Os princípios de Ernest Gut. Esses princípios, mano. E eu vou te dar o primeiro agora. E o primeiro princípio que eu digo, mas não o mais importante, mas por ordem, sabe? Densidade. Densidade, meu amigo. Vou te falar o que é densidade. Esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair. Densidade, mano. Eu acabei de cavar, são 4, vamos chamar de 4 berços. São 4 covas aqui para 4 plantas. E é isso, a cada 1 metro. A cada 1 metro, cara, eu tenho uma árvore. Eu tô plantando uma árvore a cada 1 metro. Um espaçamento bem curto do que a gente está acostumado em qualquer agricultura convencional. Caí sem parar, ó Deus, será que o Senhor se zangou? Por isso que o sol se retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Ó meu Deus, pedi pro sol se esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover. E isso, mano, isso vai te trazer um benefício, plantar em densidade. Plantar em densidade você vai conseguir alguns fatores como maior penetração de água, maior retenção de água no local, porque há muitas raízes, há muitas árvores sombreando, e isso vai trazer maior concentração de águas nesses canteiros, mano, onde há uma densidade de árvores, onde há uma densidade de plantas. E logicamente isso também vai aumentar a questão da fotossíntese, porque há muito mais verde nesse caminho. E eu vou te explicar mais um pouco dela. Se eu não rezei direito, a culpa é do sujeito, desse pobre que não sabe fazer uma oração. E quando a gente planta em densidade, cara, além da resiliência, além da quantidade de água que a gente consegue reter por causa das árvores, das plantas que estão muito adensadas, muito juntas, isso também vai trazer um outro benefício, que é, por exemplo, quando se constrói uma floresta, a gente pensa em sucessão de espécies. A espécie ela não está aqui para ficar para sempre, essa árvore não está aqui para ficar para sempre. Ela vai deixar de existir em algum momento e ela já não vai mais servir para o sistema, porque o sistema ele vai avançando, cara. Ele vai avançando no sentido de que o sistema ele vai evoluindo. Se hoje eu tenho eucalipto como início, amanhã, que é daqui 2, 5 anos, esse eucalipto já não vai fazer parte desse sistema. Ele deixa de fazer parte do sistema porque ele já criou as árvores do futuro. E essas árvores do futuro nada mais é que árvores que têm um extrato emergente. São árvores que vão a 15, 20, 30 metros de altura.
Essas árvores é o resultado meio que final, não final, mas é um resultado de uma floresta, mano. O sol, inferno, queima o meu humilde Ceará. Então a densidade serve para isso. A gente cria em densidade, produz um emaranhado de raiz embaixo da terra para produzir solo, para descompactar o solo, para trazer nutrientes, porque as raízes elas não estão ali só para poder captar água, cara. Elas produzem nutrientes, elas alimentam a flora bacteriana, elas alimentam o solo de alguma forma. Quando uma árvore dessa deixa de existir, sua raiz vai servir de adubo para a terra, mano. Então a densidade ela entra como um pilar, vamos falar assim, não o principal, mas entra como um dos 3 pilares, porque sem densidade você não consegue fazer uma agrofloresta ou floresta, cara. Você precisa de densidade para fazer floresta. Ó Deus, pedi pro sol esconder um pouquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho. E é isso, cara. Quando você faz em densidade, você vai conseguir esses fatores, que é quantidade de árvores, porque você vai precisar de enraizamento, de retenção de água, de umidade nesse lugar, e também fotossíntese forte, porque a fotossíntese ela tende a diminuir a temperatura do local. Além da alta densidade te proporcionar tudo que eu já falei, ela também vai te proporcionar uma coisa, que é quando você planta em densidade, você vai ter uma coisa chamada muita matéria orgânica. Muita matéria orgânica para você trabalhar o solo, adubar seu solo sem necessidade de adubo químico, cara. Porque através das plantas que você está usando, aqui eu estou usando muita planta de serviço, porque é o início, tá ligado? É o início. São plantas mães. Eu preciso primeiro, minha necessidade maior agora é trabalhar o solo, trazer árvores para depois começar um plantio de fato, voltado para a produção de alimentos, de algum tipo de cultivo. Agora, eu posso entrar agora com feijão, com mandioca, com essas coisas básicas, com as coisas primordiais, como a placenta de uma floresta, sabe? Eu posso entrar com isso, nada me impede, só que eu tô fazendo esse trampo sozinho, velho, é muito trabalho. Por exemplo, eu tenho 3 fileiras de árvores, de plantas aqui, ó, 3 fileiras. Cada fileira dessa tem 9 plantas. Nesse exato lado aqui, porque eu comecei do outro lado, que tá atrás desse capim-elefante que tá rebrotando aí, ó. Eu tenho, acho que 2 fileiras e meia ali já. E aqui, essas 3 fileiras, aqui dá 5 metros de largura e mais ou menos 12 metros de comprimento. E nessas 3 fileiras, cara, eu quero te dizer, eu tenho basicamente 9, 18, basicamente 27 plantas. Em 3 fileiras de 5 metros de largura e 12 aproximadamente de comprimento. Cara, é muita árvore, é muito adensado. E eu vou te dizer, todo esse adensamento serve para no futuro eu raliar, eu retirar essa densidade, porque no futuro eu vou ter árvores mães, como eu falei para vocês. Essas árvores mães, elas vão tomar o topo, elas vão fazer o que essa está fazendo, por exemplo, que é uma árvore mãe nesse momento, cobrindo essas árvores aqui para elas terem uma quantidade de sol um pouco mais raliada, dando essa fotoluminescência um pouco mais raliada, porque o solo aqui do norte de Minas é extremamente forte. A maioria delas não iria sobreviver sozinha, porque o sol, a irradiação solar em cima delas, em cima do verão, na época da seca, mano, é tão forte que elas morrem. E isso é comum, eu vejo muito isso aqui acontecer o tempo todo. Como é difícil, tanto é que você olha para as pessoas em volta do lugar onde você mora, ou do sítio, ou da região onde você está vivendo. Se você olhar assim, se for uma região igual a minha, que é um norte, que é uma região mais árida, onde é cerrado com caatinga, sabe? Você pode olhar, dificilmente você vai ver pessoas cultivando árvores, porque é difícil elas progredirem, porque elas estão sozinhas, descampadas, elas estão no aberto, não há densidade, sabe? Não há nenhuma sombra, não há nenhuma árvore mãe para poder gerar uma outra árvore, uma outra planta para o futuro. E é isso. Aqui eu estou procurando fazer isso, gerando primeiro as árvores que serão mães para o futuro. E esse futuro exigirá umas árvores como esse pé de manga, a altura dele ali, é o que eu quero. Árvores altas, que façam sombreamento, que diminui a irradiação solar no solo, mas que permita a entrada de luz e que eu possa cultivar abaixo delas. Isso que eu pretendo com a densidade. A densidade ela vai me trazer plantas
com alta quantidade para poder trazer adubo para o solo, porque quando eu começar a poda, quando eu começar a ralear, retirar uma quantidade de árvores, porque se adensou bastante já, isso no futuro, né? Elas estão bem adensadas, então eu preciso ralear agora. Então eu vou e retiro algumas. Por isso que é feito com densidade, por isso a densidade é um dos pilares, mano. A densidade é um dos pilares não menos importante, não tão importante quanto os outros, mas não se pode negligenciar a densidade. A densidade é de extrema importância, porque com ela você vai conseguir trabalhar o solo, vai conseguir trabalhar as árvores do futuro e vai conseguir trabalhar também a questão da entrada e da permanência de umidade. E é isso aí. Densidade é algo muito importante. Tá, já falei para vocês sobre densidade e sobre a importância dessa densidade para fazer a sucessão de espécie, para poder fazer a estratificação e a raleação depois, isso num processo, né? A raleação e a produção de matéria orgânica para o solo. A densidade tem toda essa importância. E agora vamos entrar em um outro pilar. Esse pilar é tão importante quanto a densidade, mano. A densidade ela é tão importante quanto esse pilar. Então não há diferença entre elas. São processos que são colocados juntos como pilar para segurar toda a estrutura que está sendo construída. E essa estrutura ela vem com um segundo pilar, que não é menos importante ou mais importante que a densidade. Não é uma ordem, mas sim a ordem que eu escolhi para estar falando delas, sabe? Não é uma ordem de importância. E esse segundo pilar que eu vou falar para vocês é sobre diversidade. Por quê? Você está falando de diversidade se no último vídeo você falou só de eucalipto e moringa, tá ligado? Como se eu estivesse plantando aqui nessa agrofloresta eucalipto e moringa. Como se eu quisesse fazer floresta apenas com eucalipto e moringa. Mentira! Eu usei como base eucalipto e moringa. Base. Não como, sabe, a única planta que eu tenho aqui nesse momento. Essa planta que você acabou de ver, essa daqui, é uma planta do futuro, mano. Isso é um jatobá. Um jatobá que chega quanto? A 30 metros. Vive quantos anos? Sei lá, 50, 100 anos. Um jatobá. É uma árvore do futuro. Eu não posso plantar ela e esperar que ela cresça igual esse eucalipto. Que em 2 anos o eucalipto vai bater o quê? 10 metros, sabe? 8 metros, 7 metros, 5 metros em 2 anos, no mínimo. Entende? É uma árvore do futuro que vai ser criada provavelmente por esse eucalipto. Entende? Enquanto esse eucalipto vai bater 8 metros, 7 metros em 2 anos, essa aqui vai chegar a algo de 3, se chegar muito. Porque o crescimento dela é muito mais demorado. São árvores do futuro. A diversidade inicial varia. A diversidade inicial necessária varia. Às vezes você pode fazer uma diversidade apenas com 2 plantas. Com 2 plantas real. O que eu quero falar para você? Que isso aqui é uma agricultura de processo, cara. É uma agricultura de processo. Você começa por algo e não quer dizer que você vai permanecer nisso. Quer dizer, eu plantei eucalipto e moringa aqui. Eu vou plantar eucalipto e moringa para a vida inteira? Não, cara. Isso é para 2, 3 anos. É um processo. Depois desses 2, 3 anos, provavelmente essa moringa, esse eucalipto vai sair, vai ser retirado ou vai permanecer com menos quantidade, vai ser mais raleado. Me entende? E a diversidade, ela vem aí, cara. Porque com a diversidade você vai conseguir estratificação. Pezinho de pitomba. Vou mostrar mais para vocês. A estratificação ela vem da densidade, da escolha da diversidade. Com a densidade você traz várias plantas, inúmeras plantas para um pequeno espaço. E a diversidade que você coloca junto, ela é importante para poder trazer as plantas do futuro. E para poder trazer aquilo que você quer cultivar também. Pé de goiaba, uma goiabeira. E assim, velho, sabe? Essa é a ideia. A diversidade vai trazer isso aqui. Pé de amora, que também vai servir para poda, que também vai alimentar o solo, porque essas plantas não vão ser o foco da minha agricultura, mas elas participam do começo desse processo. Pé de laranja, só que esse aqui, ele está sofrendo um pouco, porque a Marie, minha cadelinha, ela simplesmente cavou onde ele está aqui. Então, coitadinho, sofreu. Ele ainda está sofrendo, mas não morreu. Ela veio, cavou e enterrou ele. Eu que vi aqui e desenterrei, coitado. É assim mesmo. Beleza, um pezinho de mamão.
a lucena crescendo no meio, que eu não vou podar agora, vou deixar ela crescer para criar densidade, meus amigos, para criar densidade. Outro pé de mamão, outro pé de laranja. Aqui tem nossos eucaliptos, capim, elefante crescendo, um pezinho de manga que tá aqui brotando. Vamos, continuamos, eucalipto, curcuma, que também é uma planta que gera muita matéria orgânica que eu preciso para poder trabalhar o solo. Um pezinho de limão, vamos lá, ó, vamos andando. Ali tem uma pata de vaca, que é uma árvore do futuro, um pezinho de abacate, beleza. Aqui tem mais uma pitomba. Aqui tem mais um pezinho de limão escondido aí no meio, porque essa aqui é a outra linha que eu vou começar, que eu já comecei na real, mas eu vou deixar esse capim crescer, esse capim brotar de novo, e vou continuar daquele outro lado que eu tava lá, ó, para poder usar essa parte aqui de matéria orgânica, porque quando eu chegar nessa parte eu derrubo e jogo no solo, mais matéria orgânica para trabalhar o solo. Pezinho de abacate, como eu falei. E assim vai, cara. Tem muita coisa aqui, tem uma diversidade. Isso aqui, ó, é uma árvore do futuro, cara, que eu plantei. Uma árvore do futuro. Olha como é que ela já tá bonita. Isso aqui forma uma copa enorme. É uma árvore que vai criar outras árvores. Você me entende? Dá pra plantar embaixo dela. Outro pezinho de abacate que eu já mostrei pra vocês. E assim vai, sabe? Tá raleado, tá começando. Mas aqui, nesse canteiro, exatamente, juntando com o outro, que tá basicamente nesse espaço, cara, tem quase 80 plantas. São quase 80 plantas. É muita planta. Eu nunca havia pensado em cultivar dessa forma, ou nunca havia imaginado que é possível fazer um cultivo tão adensado, tão junto, sabe? E que isso é necessário hoje. Muito louco. E a gente vai ver isso aí cada vez tomando tamanho, tomando forma. E esse é meu segundo pilar para falar aqui, não meu, mas da agricultura florestal, da agrofloresta, da agricultura sintrópica, para atingir uma sintropia. Você precisa de densidade e de diversidade, mas essa diversidade inicial ela pode ser menor, ela não precisa ser uma diversidade de inúmeras plantas, porque você está iniciando um processo, cara. E o início de processo geralmente é contra um solo degradado. E esse solo degradado ele não precisa de uma diversidade, ele precisa de alimento. E muitas árvores de processo curto, de processo que crescem muito rápido, de crescimento rápido, elas vão entrar melhor nesse início do que qualquer árvore do futuro. Porque árvores do futuro geralmente leva muito tempo para poder crescer e gera pouca matéria orgânica no sentido de poda, que é o terceiro pilar, e não menos importante, mas é um pilar que vem depois desses dois pilares, que é a densidade e a diversidade. Entra a poda, que eu vou falar agora para vocês. Imagina, corredor, mais um corredor, quase 80 plantas. Nossa, é mais do que quase todo o sítio. E a gente entra no terceiro e último pilar, mas não quer dizer que não tenha mais pilares. Acho que quando se fala em agricultura sintrópica, em agricultura agroflorestal, existem vários pilares, cara, que você tem que ir se norteando. Não quer dizer que um seja menos importante que o outro, mas o que eu digo é que há pilares que você não pode negligenciar. E um desses pilares é densidade, diversidade, e o terceiro pilar, a poda. Eu ainda não cheguei nesse terceiro pilar. Eu tenho experimentado a poda em outras árvores aqui que já estavam aqui, como essas laranjeiras. Olha, cheguei aqui, isso aqui é remanescente, ó. Poda que eu fiz nele, ó. Tudo poda. Quer dizer, eu cheguei aqui, vi essas árvores totalmente estagnadas, morrendo, perdendo força e, sabe, não atingindo o que elas deveriam atingir. Olha o tamanho dessa laranja. Ela tá aqui há, sei lá, 2, 3 anos. E olha o tamanho que ela tá. Não desenvolve.
Aí eu cheguei aqui e falei, mano, eu vou testar um dos princípios da agrofloresta, um dos princípios da sintropia, a poda. Tirei todos esses tocos assim, ó, que estavam aqui abaixo. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó, olha onde tem poda nela. Eu cheguei aqui, podei, tá vendo? Saí podando, fui cortando ela sem muita dó, porque quando a gente não tem noção, a gente não tem esse trabalho com a planta, não tem esse trabalho com a agricultura, não sabe a importância da poda, a gente tem medo de fazê-la, a gente tem medo de matar a planta, a gente tem medo de alguma forma, sabe, prejudicar a planta. Mas na realidade, a poda, se você estudar bem a árvore e entender dela, qual árvore você vai trabalhar, a poda, ela faz a árvore rejuvenescer, ela faz a árvore entrar em processos que é como frutificação, entrar em processo de rebroto, entrar em processo de expansão de raízes, entrar em vários processos, cara. Ela faz uma otimização dos processos da planta, cara. Então esse é o terceiro pilar para isso. E é o que vai acontecer lá onde eu estou plantando aquelas árvores. Eu ainda não posso fazer isso porque eu não tenho plantas grandes. São tudo plantas brotos ainda, são tudo mudas. Não tenho plantas onde eu possa podar, onde eu possa trabalhar com elas, retirando sua copa, jogando no solo para adubar e vendo ela rebrotar. Mas isso aconteceu lá. Todas as plantas que a gente tirou, que estava lá, que é basicamente as lucenas, que foram plantadas para alimentar gado. A gente chegou lá, capinou e basicamente podou todas as lucenas bem embaixo, quase na raiz, sabe? E elas estão rebrotando, como vocês viram. Então, esse terceiro pilar, ele não é menos importante, ele faz parte, só que ele é um pilar que vai vir mais à frente de quem está começando, quem está fazendo o início de uma agrofloresta ou de uma sintropia. Mas ele é tão necessário quanto, porque quando você atinge um nível, que não é o meu agora e não é o meu tão cedo ainda, mas quando você atingir um nível de floresta, você vai ver que a floresta ela começa a travar, ela começa a ficar de forma onde tudo que está abaixo dela não cresce, tudo que, vamos falar assim, ela se torna uma floresta como a gente vê aqui no Cerrado, nesse Cerrado Caatinga. É uma floresta que seca, sabe? Que se torna seca, que cai todas as folhas e que fica aquela monte de árvores assim, seco, sabe? Essa ainda permaneceu com muitas folhas ainda, que é um juazeiro. É forte pra caramba essa árvore. Mas porém, isso quer dizer uma coisa, mano, que a gente perde o processo de fotossíntese, que a gente perde o processo de captura de carbono, que a gente perde o processo de absorção da luz. Então a poda, ela vem nessa base, mano. A partir do momento que você sabe que você poda uma árvore e ela faz o lançamento de brotos, de rebroto, logo você já sabe que você pode manter uma floresta verde o tempo todo. Só basta saber trabalhar. Só basta entender o momento de cada coisa que você vai praticar. E a poda é realmente o pulo do gato para quem quer construir uma floresta e cultivar nela. No mato a gente anda descalço e pode tomar banho nu. O agricultor hoje em dia ele é braçal, considerado braçal. Que um agricultor ele tem que ser botânico, ele tem que ser ecofisiologista, tem que ser conhecimento da fauna, da flora, ou seja, todas essas ciências que a gente ensina em torno da natureza para entender processos físicos. Ele é considerado como braçal e tratado como braçal.